Processo 30 dias comigo, Cleo Costa. Desprogramando comportamentos. Muitas pessoas falam, Cleo, é possível desprogramar? É. Você sabia que cada comportamento que você repete é um contrato que você firmou? Conscientemente ou inconsciente. Existem contratos emocionais, espirituais e físicos. De repente você conhece só aqueles que você assina com a caneta ou que você é testemunha. Saiba que aqueles contratos também interferem na sua vida, viu? Esses que nós estamos limpando aqui nesse processo 2, eles são contratos de muito tempo, às vezes. Nós vamos limpar contratos que foram feitos por seus avós e está no seu DNA, por exemplo. Se na sua família teve um caso de perder dinheiro, de doença, de engravidar cedo, seja qual for o contrato que você vem trazendo, você pode deixar ele para lá. Se você quiser, você pode cancelar e parar, né? Os dados de caírem. E você pode ativar contratos que você queira. De repente, se você tem a sua família, na sua ascendência, teve familiares que sabiam ser grandes negociadores, músicos, professores, diplomatas. Você pode recrutar isso como dom, porque estão todos nas suas células. Estude as ervilhas de Mendel para você ver aonde elas vão parar. Então você tem genes no seu corpo que te habilita. A única coisa que te falta é a consciência disso. Quando você tem consciência, você recruta. O que adianta você ter 10 milhões de reais no banco, mas você não saber? Eu simplesmente quero te mostrar quanto você tem. Tá bom? Vamos começar o exercício? A repetição de padrão é papel do inconsciente. Podemos até observar algumas repetições simples, mas o inconsciente é quem comanda. Desde o nascimento até a morte, a gente vai só repetindo. Por quê, Cleo? Porque é mais fácil, não gasta energia, o cérebro já vem programado com aquilo. Então, mudar um hábito é algo muito desafiador, mas a gente consegue, né? Senão eu não estaria me sustentando do meu trabalho. Vamos lá. O inconsciente repete desde a mais simples ação até a mais complexa. Por que a gente repete? Qual o objetivo? Por quê? Simplesmente pela sobrevivência. O cérebro, ele acha assim, que se ele não repetir aquele padrão que ele já está acostumado, ele vai sofrer. Então, o sofrimento ele não quer. Então, ele acha assim, não, se eu sofrer vai ser ruim, eu prefiro paz, tranquilidade, sombra e água fresca. Então, você vai sim quebrar os padrões e é sem sofrimento, tá bom? O que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva 3 comportamentos que você tem hoje e que pode ser repetição do padrão de alguém da sua infância. Seu pai, sua mãe, um tio, um irmão, qualquer pessoa que conviveu com você e que aí tem gente que fala, nossa, é igual fulano, fala igual cicrano, né? No meu caso, eu repito a forma de falar do meu pai. Ele era muito reativo e direto, e eu herdei isso dele. Então, assim, no meu caso, vou repetir que eu acho que deu uma falhadinha aqui. No meu caso, eu repito a forma de falar do meu pai. Ele era muito reativo e direto. Então, muitas vezes minha mãe, meu Deus, tu fala igual teu pai. E ele nem era meu pai biológico, né? Assim, foi muito novinha que ele casou com a minha mãe, eu tinha menos de um mês, mas pra mim é meu pai, mas não importa, é a modelagem, não é isso? Então, eu tenho esse comportamento dele, eu falo rápido, eu respiro, aquela coisa. E aí, é minha característica. Posso mudar, posso melhorar? Posso, mas eu não tenho interesse não, por enquanto tá bom. E aí, o que vai acontecer aqui? Olha só. Após escrever, se pergunte quais são os ganhos que você tem obtido com esses comportamentos. O que eu quero com isso? Tem alguns comportamentos que você não precisa mudar porque ele veio lá da infância. Por exemplo, se você tem o comportamento de
estar sempre em dia com as suas coisas. Eu tenho esse comportamento de estar sempre em dia, pagar as contas em dia, não dever ninguém, a honestidade, porque foi do meu pai. Ele não admitia isso, então eu não quis quebrar esse contrato. Assim também como não quero cobrar a minha forma de ser direta, eu gosto disso. Quem não gosta vai procurar outra pessoa que é menos direta, não é assim que a gente vive? Ninguém é obrigado a querer ficar comigo porque eu sou o único ser humano da Terra, não. E você também tem que ter a mesma ideia. Ah, Cléia, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser aqui, senão não vão querer. Se não vão querer o seu jeito, é porque não são pra ficar na sua vida, tá? Entenda uma coisa. As pessoas não vão gostar de você apesar do que você é. É o contrário. Elas vão gostar de você exatamente porque você é assim. Por favor, se respeite, se ame, se aceite. Deus não te condena, só você. Dizer que você tem alguma coisa errada é dizer que Deus errou, e ele não erra, eu te garanto. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, para gerar coisas muito melhores depois. Então fique tranquila, viu? E aí, você vai quebrar os contratos que você quer quebrar. Até então, você não precisa se preocupar com isso. O próximo exercício que a gente vai fazer depois desse é de quebra de contratos. E aí, nesse exercício, você já vai saber alguns comportamentos. Eu quero que você escreva bastante. Eu coloquei só 3, mas pode ser mais. Quando eu faço esse exercício em mim, eu coloco 10 comportamentos, né? Aproximadamente. E a maioria do meu pai mesmo. Da minha mãe são muito poucos, assim, comportamentos viciantes, né? Da minha mãe é mais empoderamento, paz, amor, tranquilidade, então inteligência. Aí eu não quis quebrar nenhum, nunca quebrei nenhum contrato da minha mãe. Só de engravidar cedo, né? As mulheres da minha família casavam muito cedo e engravidavam. Esse eu quebrei. Falei, não tem interesse, muito obrigada. Então, eu quero que você faça, escreva alguns comportamentos que você acha. Se você falar, Cléo, na minha família o povo tem mania de... mania não, né, gente? Tem a necessidade de endividar, de estar endividado. Você vai colocar isso também. Aí eu quero que você coloque aquilo que te aflige hoje, tá bom? E aí a gente passa pro próximo exercício, onde você vai fazer a quebra desses contratos. Um grande beijo, você tem uma coach. Segunda parte do exercício anterior, né? Eu queria, antes de te falar o que você vai fazer, eu quero conversar com você um pouquinho, não vou demorar. Vai ser o mesmo tempo da média dos outros. Nossos vídeos têm em média de 2,5 a 7 minutos, então ele fica no meio ali, em torno de 5 minutos. Contratos nem sempre são feitos por você, de livre e espontânea vontade, né? Mas eles estão no seu DNA, no seu código genético. Então, é um comportamento que você vai ter ele, ou vem tendo, né? Mesmo sem consciência ativa. Mas você repete padrões. Então, eu acho incrível como as pessoas não se atentam para isso. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que você só herdou dos seus pais o cabelo, a cor, os olhos, a voz, a forma de falar, o corpo? Você acha que só vem isso? Você acha que o DNA, com aquele tanto de conexões, cadeias de hidrogênio, só vem isso? Não vem só isso. Você herda todas as características físicas, emocionais, espirituais, energéticas e culturais. Não todas, não é isso? Não é todas. Por exemplo, você puxou do seu pai o cabelo ou a cor da pele, da sua mãe você já puxou a voz. E isso é a mesma coisa com os contratos. Por que eu falo contrato? Porque alguém disse sim. Alguém firmou um acordo. Por exemplo, se na sua ascendência, estou falando dos seus avós, bisavós, tataravós, ex-avós, pentavós, é muita gente que tem para cima. Se nós formos contar ali 300 anos, a gente vai ter quase 4.000 pessoas acima de você, que tem toda uma história, guerras, lutas, brigas, e isso tudo fica no nosso DNA. E aí, eu e você temos a opção de ativar o que queremos usar e desativar o que não queremos, porque o conhecimento liberta. Isso é incrível. Por exemplo, se você teve
um antepassado seu, vamos fazer de conta que seja um ex-avô, que brigou com algum imigrante dos Estados Unidos, você pode aprender tudo no mundo, menos falar inglês, porque tem um contrato ativo de briga, de rixa, de que ele cancela isso, né? Você pode entrar em qualquer país, você não entra no país X, é negado, e você não sabe por quê, porque existem contratos ativos. Esses contratos vêm no código genético, assim como a cor do seu cabelo. Normal. Não tem pra onde ficar inventando e correndo, não. É o que é. Não precisa você acreditar em mim, não. Basta você continuar nessa caminhada de autoconhecimento e limpeza que você vai ver as portas acontecendo e você vai conquistar coisas que você jamais imaginou de conquistar. Você falou, meu Deus, como assim eu consegui isso? Eu sou incrível. Porque, na verdade, você já é abundante, rica, incrível. Só não sabe. Então, o que eu tô te falando é muito sério. E eu vou te dar um exemplo. Quantas famílias você não já viu que perde tudo? É engraçado, vem o avô, o pai, todo mundo vai perdendo. Quantas famílias morrem da mesma doença? Quantas famílias acontece a mesma coisa na família inteira? Por quê? Por causa do código de DNA que ela herdou dos antepassados, ou seja, dos parentes, né? Eu só tô falando de pai e mãe, tá? Não entra lateralidade, é só pra cima, acima de você, a sua ascendência, né? E aí, quando você quebra esses contratos, elas enfraquecem na sua descendência. Logo, seus filhos vão ficar livres daqueles... Há algumas linhas de estudo que falam que os filhos também têm que desfazer. Mas, no trabalho que a gente tem estudado e desenvolvido, quebra a maioria das crenças nos filhos também, quando você decide quebrar o seu. Então, ele vai por cadeia. E aí, o que eu quero dizer para você? É simples o que a gente vai fazer, é uma consciência. É consciência e posicionamento. Quando você vai fazer um casamento, você fala, eu aceito. O outro fala, eu aceito. Pronto, acabou, é um contrato. Mesmo que não tenha nada escrito nem assinado, é um contrato. Você está ligado àquela pessoa emocionalmente, energeticamente. Já falei isso em algumas lives. Quando pessoas são divorciadas, elas divorciaram no papel, mas emocionalmente o corpo entende que ela ainda está ligada naquela pessoa, porque até que a morte não separe, e morte não existe. O nosso espírito sabe que ele é eterno, então assim, é um buraco mais embaixo. Então, abra o seu coração e vamos fazer esse exercício com tranquilidade e facilidade que você consegue, viu? Eu vou escrever o texto aqui agora, eu estou fazendo esse exercício. E aí eu modifiquei um pouquinho do texto para ficar fácil para você fazer aí. Ele já estava pronto, eu dei uma modificada, eu vou escrever umas observações e eu quero que você leia aqui embaixo o texto. E eu quero que você faça exatamente o que o texto fala, tá bom? E vamos para a próxima fase. Um grande beijo.